Olá, seja muito bem-vindo aqui a esse novo formato desse canal, que também é novo, né? O canal aí Sobreviver Digital. Meu nome é Jason Ludogério e estou aqui para começar essa série de aulas, novos vídeos, webinar, como você queira chamar, tá bom? A ideia aqui é sempre ajudar a passar alguma informação, alguma ferramenta nova, que você consiga usar no seu dia a dia, pensar sobre isso, e quem sabe ser aí uma ferramenta útil para o seu dia a dia de empreendedor digital. Então esse aqui é um formato novo, se você gostar eu posso fazer mais, se não gostar, fala o que eu posso melhorar, que a gente consegue, quem sabe aí nos próximos, chegar no ponto ideal. Eu gosto muito assim porque, como eu dei aula por muitos anos, eu gosto de falar, eu gosto de olhar para a câmera, não sou assim dos mais eloquentes, né? Mas eu gosto muito de ter algo para ensinar. Então, espero que você goste. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que muita gente me pediu lá no meu Instagram, que está aqui embaixo, que é sobre Notion, tá bom? Como que eu uso o Notion no meu dia a dia como empreendedor, como um professor, como estudante, no meu dia a dia. Como que eu uso o Notion, essa baita dessa ferramenta muito boa e poderosa para que me auxilie e não vire uma bagunça e eu consiga usar ali no meu dia a dia. Então, bora lá. Essa aula um sobre Notion, introdução, tá bom? Senão eu vou passar muitas horas aqui. Então, essa primeira aula, se você gostar, eu faço a aula 2 com mais exemplos e mais funções também, tá bom? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: para ser produtivo, você não consegue ser produtivo só com uma ferramenta. Então, o Notion em si, ele por si só não vai te deixar mais produtivo, tá? Eu ensino isso no meu curso, que está aqui gratuito nesse canal aqui, também está aqui o link aqui da playlist. Eu falo muito sobre o sistema de produtividade, como que eu adapto a minha vida com vários sistemas e conceitos para que vire algo produtivo. É basicamente isso. Então você vai ter que entender que o Notion ele é uma ferramenta dentro desse sistema. Por exemplo, eu uso muito o calendário, eu uso muito o Notion, eu uso muito bloco de notas, eu uso também um caderno de papel. Pronto, esse é o meu sistema. Eu consigo, entre essas pontas, ligar e criar ali os meus fluxos de atividades, tarefas, eventos, tudo mais, para que eu não me perca também. E o Notion, ele é um centralizador de tudo, tá bom? Alguns vão lembrar lá no passado, não muito distante, que tem ainda, né? Tinha o Evernote. Muita gente usava o Evernote para tudo, né? Aquele elefante verde e tal. E eu, assim, eu usei muito, e ele tinha muitas funções. Mas, depois de um tempinho, o Evernote começou a ter falhas de segurança, não sei quem aqui vai lembrar. E essas falhas começaram a deixar os usuários expostos, né? As senhas e tudo mais. E aí o pessoal começou a ficar meio órfão do Evernote. Para onde é que vai? E vai para o bloco de notas, vai para, sei lá, algum outro lá que também estava aparecendo. E aí veio o Notion. O Notion veio nessa leva para substituir o Evernote e ser um grande bloco de notas, né? Mas também, junto com o Notion, também veio na mesma leva algumas ferramentas de produtividade para equipes. O Trello, o Asana, o Monday. Então, nessa leva de ferramentas, o Notion também veio junto com esse conjunto de ferramentas para equipes. Quem sabe se ele é um bloco de notas, se ele é um gerenciador de projetos ou de atividades. Então, a galera não sabe muito bem, então ficou meio que perdido. Então, quando você começa a usar sem saber a função principal da ferramenta, você se perde de fato, tá bom? Então, a ideia dessa aula é isso, é você primeiro entender o básico dele para que você consiga depois usar ele como um centralizador, como eu faço também. Por isso, vamos mostrar aqui para a tela, a gente vai entender um pouco mais sobre a ferramenta. Alguma hora, se vocês quiserem, eu posso apresentar para vocês o meu dashboard aqui também, no meu desktop, como é que eu faço, como é que eu uso os atalhos. Se você quiser que eu fale sobre isso, deixa aqui seu comentário, tá bom? Deixar aqui. E aqui é o Notion, para quem ainda nunca viu, né? Aqui é o site do Notion, você pode baixar aqui. Ele é gratuito por uma escala de uso, né? Depois que você passa, por exemplo, de uso de imagens em grande escala, algumas funções a mais, você tem que pagar ali uma mensalidade, mas você pode usar ele gratuitamente por muito tempo, isso pode ficar tranquilo. Então o site vai te dar aqui algumas amostras, né? Algumas funções. E ele já mostra que você pode usar tanto para ser um grande caderno, de lembrar de tudo, tá bom? Como também um gerenciador de projetos, como o uso ali do Trello
e muitos outros mais. Eu vou mostrar hoje para vocês o básico e se vocês quiserem, põe aqui nos comentários que eu vou falar sobre cada função que ele pode fazer, tá bom? Aqui está o Notion, vocês podem ver, a página inicial do Notion, né? Tabelinha aqui. Esse aqui, aqui no canto esquerdo, como vocês podem ver, aqui escrito Dashboard, é minha página mestre, né? Aqui em cima aqui. Eu não vou mostrar agora, tá bom? Não vou mostrar, porque tem coisas ali do meu dia a dia, da minha empresa, tem números e tal, então um dia, quem sabe eu apago para mostrar ele assim limpo, né? E vocês terem uma noção. Mas aqui é uma página que ele mostra um pouco de tudo, mas não é a página que eu quero que vocês entrem de fato. Para quem nunca entrou, para quem quer entender, vem aqui em cima e cria uma nova página. Pronto. Aqui é o zero, né? A página zero do Notion. Você pode ver aqui, zerado. Tem aqui embaixo algumas funções que usam inteligência artificial, mas eu quase também não uso, eu uso outras coisas. Mas aqui é o Notion zerado. E basicamente é título e texto. Pronto, é isso. Então, como é que eu uso o Notion? E antes de começar de fato, eu quero que você entenda, eu acho, o ponto principal do Notion para mim, tá bom? Muita gente usa o Notion como um bloco de notas, como se fosse algo assim, né? Um papel, ele zerado, e aí escreve coisas ali e tudo mais, põe imagem, põe texto e vai-se embora. É, eu quero que você mude um pouquinho a sua ideia do Notion para, ao invés de ser um bloco de notas onde eu coloco tudo lá e ponho pastas, por exemplo, muda um pouquinho para uma visão de banco de dados. Isso mesmo, banco de dados. Como que funciona o banco de dados? Basicamente é uma tabela, certo? Você olha uma tabela e cada coluna de uma tabela é uma configuração, é uma propriedade, né? Então, por exemplo, eu vou ter um banco de dados de contatos, né? Nome, sobrenome, e-mail, telefone, sabe, essas coisas assim. Isso é uma tabela de banco de dados. Agora passa isso para o Notion, certo? O Notion é uma forma de você cadastrar o seu conhecimento dentro de um grande caderno, dentro de um grande banco de dados, dentro de um grande banco de dados, isso mesmo. Quanto mais você fizer isso, né, você cadastrar com as mesmas propriedades, você vai ter conhecimentos interligados. Olha só que massa. Então, tipo assim, não é um grande caderno onde eu ponho ali uma pasta, por exemplo, que aquele assunto ele cabe em duas pastas. E aí, como é que eu faço? Em que pasta que eu coloco? Eu não sei. Então, se você pensar, não, peraí, isso aqui é uma nota, que ela tem uma relação com esse assunto, e um pouco sobre aquele assunto ali, e ele tem uma data de validade e ele tem uma relação com outra pessoa. Cara, isso é um banco de dados, entendeu? Então, essa mentalidade vai te ajudar muito a ter um controle melhor do seu conhecimento dentro do Notion, tá bom? Então, bora lá. Mas como é que eu faço? Basicamente, eu tenho aqui o Notion, é, eu ponho aqui, né, um título de Start, por exemplo, Start, tá bom? Aqui é a minha primeira página, onde sempre quando eu vou começar, eu começo pela primeira página. E vem o título, e ele te permite configurar essa página de diversas formas, tá? Tanto aqui em cima com a fonte, por exemplo, com serifa, mono. Eu acho o mono um pouco estranho também, então eu uso o normal. A fonte também um pouco menor, se eu quero mais espaço. E ela completa, né? A página completa. Então eu posso também fazer isso aqui. Eu vou deixar ela completa, tá? Porque eu quero usar alguns blocos. Então isso aqui para mim vai estar legal. Posso também aqui favoritar para que ele fique lá no topo, lá no meu menu, né? E outras funçõezinhas aqui a mais, tá bom? Um negócio também muito legal aqui é que eu posso compartilhar essa página como se fosse um site. Olha só. Então, às vezes eu quero criar um site super simples, né, de um conteúdo só. Então, eu compartilho minha página ali do Notion, ele vai criar um link e eu, pronto, criei ali a página do Notion, como se fosse um site. Beleza. Então, aqui em Share, tá? Que faz isso. Aqui, Publish Share, tá bom, beleza. Mas depois eu posso fazer isso nas próximas aulas. E aí, gente, vamos lá. Eu dei o nome aqui para minha página inicial. Lembrando que essa página é aquela página que eu inicio sempre, todos os dias eu olho e de lá eu começo meu dia. Eu posso adicionar um ícone para essa página para ficar mais fácil de achar depois. Posso colocar um foguete, posso usar uma coisa mais assim, mais limpa, né? Digamos minimalista. É, maçãzinha, não sei. Vou usar aqui uma estrela.
E aí eu já tenho o nome, tenho um ícone e eu posso aqui colocar uma capa, certo? Ele já escolhe aqui uma capa já. Eu posso trocar essa capa por uma capa às vezes mais limpa ou com outras imagens. Gosto muito dessa imagem aqui, tinha um pôster dela na minha casa. Ou se não, eu posso subir uma imagem aqui, ó. Eu posso subir uma imagem que eu fiz, né, até 5 megas aqui na versão gratuita. Qual que é o meu conselho aqui, tá, gente? Põe uma imagem que te inspira, tá bom? Então, para quem é designer, ou quem não é também, mas que manja ali um pouquinho, pode criar uma colagem de fotos, por exemplo, com várias fotos que você gosta, que te inspiram, tipo, sabe o mood board, assim? Faz isso, põe frases assim que te motivam. Esse tipo de coisa, quando você abre o olho, te dá um, sabe, né, um glow assim muito legal. Então, fica aí a dica para você pôr aqui na sua imagem uma imagem que te inspira, quem sabe uma colagem de imagens com frases e, né, visões do seu futuro. Isso é muito legal. Em seguida, eu posso fazer o seguinte. Agora é o campo de texto aqui, tá bom? O que que eu gosto de fazer já depois do meu título? Eu gosto de colocar, se eu aperto espaço aqui, ó, espaço não, tá? Barra, ele me dá as opções do que eu posso pôr, né? Eu gosto assim de colocar em seguida um call out, que é isso aqui, ó. Cadê? Que basicamente é um destaque. E nesse destaque eu gosto de colocar minha meta principal a longo prazo. Já que aqui é o meu start, que eu abro todo dia o olho e olho essa página aqui, eu coloco a minha meta principal, para que toda vez quando eu abra, eu leia de uma certa forma. Mas eu não gosto de colocar metas em tópicos, por exemplo, sabe? Ah, quero ter tanto no banco, quero ter tanto do cliente, quero fazer isso, isso, isso. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de criar uma frase única, certo? E nessa frase única eu gosto de ter todas as minhas metas com um alcance certo e um prazo de validade. Por exemplo, eu quero estar ao final de 2024 em tal lugar, com tais pessoas, com tanto na minha conta, com isso realizado, tal, tal, tal. Sabe, uma lista dentro de uma frase, e essa frase, ao ler, ela faça sentido como se fosse uma realidade. Não é assim, isso aí você pode ler em diversos livros, né, sobre metas e tal. Quanto mais claro for na sua cabeça e ter algo tipo assim, um prazo, né, se algo é atingível, você pode usar aquele método SMART, né, você vai conseguir alcançar. Então eu coloco esse método SMART dentro de uma frase para que a minha meta a longo prazo seja uma frase clara para mim, tá bom? Então aqui, frase sei lá, declaração de meta. Claro. Coloca aqui, ó, Smart, para quem entender sobre o método Smart de criação de metas, pode usar também, tá bom? Então aqui eu já coloco aqui essa frase, eu posso também aqui mudar o ícone, né? Posso colocar outras coisas, vou colocar aqui um foguinho aqui, tá bom? Então essa aqui eu começo assim. Em seguida, eu começo já preparando a minha table view, que eu acho que é o principal aqui desse caso, tá bom, gente? Table view, que é aqui, ó, banco de dados aqui, ó, database, tá bom? Você pode criar de diversas formas, mas eu gosto de primeiro começar com table view, tá bom? Que é uma tabela simples de banco de dados. E eu vou criar aqui uma nova, que vai se chamar exemplo, tá bom? Exemplo, criar uma nova tabela de exemplo. Então, toda vez que eu for abrir aqui, eu vou usar essa tabela aqui de exemplo, ok? E aí eu vou preparar as prioridades da minha tabela. No caso, você vai ter que definir agora para que você vai usar o Notion. Você não pode usar, por exemplo, um Notion só para estudo, para trabalho, empresa, para Second Brain. É, é muita confusão e para catalogar esse conhecimento vai ser muito difícil. Então, eu te aconselho a você ter, digamos, dashboards separados, sabe? Eu quero criar um Notion para minha empresa. A gente pode fazer isso se você quiser, você põe aí seu comentário. Quero criar o Notion para minha faculdade. Pronto, é isso aqui. Quero criar o Notion para o meu ensino médio. Não sei se você já está aí, ainda é nessa fase e já quer
ver isso aí, muito bom para você. Quero criar um Notion sobre as minhas finanças. Cara, dá para fazer também. Então o Notion, ele abre essas possibilidades, mas é bom você ter, digamos, essas caixas de conteúdo um pouco separado, entendeu? Para que depois não vire uma bagunça e dê uma preguiça de você atualizar, ok? Então aqui eu vou criar como se fosse faculdade, tá bom? Bora lá. Faculdade. Aqui eu vou colocar disciplina, ok? Então, qual que é a disciplina que eu quero fazer? Eu vou colocar aqui uma que eu dava, que é criação publicitária. Pronto, essa aqui é a disciplina criação publicitária, ok? E aí eu tenho duas escolhas, tá? Ou eu posso aqui, já criando as minhas colunas, que são as propriedades dessa disciplina, que eu vou, digamos, catalogar tudo. Ou seja, eu quero usar esse meu Notion para a minha faculdade, né? Então, quero, digamos, me organizar ali com meus conteúdos, prova, atividades, trabalho em grupo, apresentações, tal. Tudo vai ficar nesse meu painel aqui do Notion, tá? Então, ou eu posso vir aqui, ó, eu vou aqui em abrir, então ele abre uma segunda página, certo? E aqui nas propriedades eu adiciono tudo que eu quero inserir nesse meu banco de dados. Então, aqui nesse caso aqui é tags, né? Mas eu posso colocar aqui, ó, dias da semana que eu tenho essa aula, né? Então, ok. E ele não vai ser texto, sabe? Ele vai ser, eu vou editar aqui, ele vai ser de múltipla escolha, ok? Eu também quero colocar quem que dá essa aula, né? O professor. Só que aqui, cuidado, tá? Se você for ver aqui, já de uma sugestão que ele dá, né? Ele vai usar como uma pessoa. Só que essa função aqui de pessoa são pessoas cadastradas no Notion, então é um pouquinho difícil você colocar, né, cada professor seu lá da faculdade. Então, muda isso aqui para texto normal ou para, digamos, uma seleção simples, que você vai ter ali tags, tá bom? Eu também posso colocar aqui, por exemplo, ah, um link que é de, digamos, a página ali da faculdade que você usa, que você tem que entrar, tipo, toda vez e tudo mais. Então, é o link que eu sempre tenho que entrar de cada matéria, né? O que mais? Posso também colocar aqui, deixa eu ver aqui, se está no meio, se está já lá no final, se está nas provas finais, né? Não sei. Então, aqui, digamos, são as colunas do seu Trello, sabe? O a fazer, fazendo e feito. Então aqui é aquele método lá do Kanban, né? Então é o a fazer, fazendo e feito. Se você quer adaptar isso, por exemplo, para sua faculdade, você pode colocar como férias, em progresso e exames finais, entendeu? Tipo assim, ó, aqui eu posso criar aqui mais um nessa área aqui de progresso, né? Provas finais. Pronto. Até muda aqui a cor um pouquinho, tudo mais, mas está nessa fase de progresso ainda, para que ele entenda que, opa, então não é o final de uma etapa, né? É o meio daquela etapa. Então, ok. Então eu tenho aqui, né, o progresso o status, né, dessa disciplina. O que mais que eu posso colocar aqui, gente? Data não, checkbox talvez. Aqui eu não sei, eu posso colocar aqui, não sei, qual, a sala, não. A sala que eu tenho que frequentar. Se você muda de sala várias vezes, né? Então vem aqui, coloque texto, um número, certo? Então sala e por aí vai. Pronto. Eu estou aqui criando as propriedades desse meu núcleo, né? Dessa minha página. Ou seja, todas as páginas que foram disciplina que vem naquela coluna lá, essa aqui, por exemplo, vão seguir essas mesmas propriedades. E quanto mais alimentado elas estão, mais elas se conectam, tá bom? Então, eu vou colocar aqui agora tags. Tags eu acho que eu não vou mais usar, né? Porque é a primeira que vem. Vou até tirar aqui. Dias da semana. Ó, segunda, terça e quinta, certo? Professor José. Essa é a sala 230. Já começou já, ó, em progresso. Aqui você também pode alterar, tá? E aqui o link lá da faculdade que você quer usar, tem um espaço lá seu, você pode colocar isso aqui também. Pronto. Aqui é o começo de, é, né?
a criação de um banco de dados para quem está na faculdade, tá bom? Então aqui tudo mais. E quando eu abro aqui, mais uma vez, eu tenho uma página em branco. Então, ou seja, eu posso colocar aqui qualquer coisa sobre essa disciplina, certo? Por exemplo, eu chego lá na aula, abro essa página aqui e vou colocar aqui como mais uma tabela aqui, tá bom? Mais uma table view. Bora ver aqui, ó. E essa aqui eu quero ver, aqui em cima aqui, tá vendo, ó? Eu quero ver, cadê, ó? Table view? Eu quero ver não como uma tabela, eu quero ver como uma timeline. Então, digamos que eu quero colocar aqui, deixa eu voltar para não confundir, tá bom? Abre aqui. Aqui é como se fosse uma página, tá, gente? É uma página, como se fosse também a outra. Aqui eu tenho várias formas de ver o mesmo banco de dados. Então aqui, ó, eu posso ver como uma timeline, eu posso ver como lista, eu posso ver como um calendário, para quem gosta também. Eu posso ver como um Trello da vida. Aqui é uma galeria, certo? Então na galeria eu posso colocar por aula. Então aqui são 4 aqui, né? Eu posso pôr mais, lógico. Aula 01. Introdução. Introdução. E aqui eu escrevo. Pronto. Fiz aqui, escrevi, tirei uma foto lá, eu coloquei foto, aqui ó. Digamos aqui ó, foto, imagem, ele pede de onde que é a imagem, digamos que eu quero usar essa foto aqui, e aí eu salvo a foto, e aí eu vou lá, aqui ó, o que mais? Desse. E aí eu quero, depois da foto, quero colocar uma tabela normal. E aí vai, gente. Aí é livre, é criatividade. Isso que deixa o Notion muito legal, porque ele é livre, ele não tem amarras. Mas ele se conecta, entendeu? Ele tem uma ligação entre as notas. Então isso se torna ali um grande banco de dados. E eu fiz ali a minha aula um, né? Aula um, introdução. Certo? Pronto. Beleza. Aqui eu tenho dentro de criação, eu tenho a minha aula um, certo? E aqui na aula um eu tenho tudo que eu entendi daquela aula, de links que ele passou, de ideias. Digamos que eu falo assim, ah, ó, isso aqui vai cair na prova, tá? Eu chamo aqui um callout de novo, ó, aqui, ó, e eu marco aqui, ó, prova, né, sei lá o quê, assunto sério, blá, 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 e eu, né, digamos que para semana que vem eu tenho que lembrar de uma coisa que ele falou nessa aula. Então eu venho aqui também de novo em barra e aí eu coloco data. Tem uma hora que você já vai meio que pegar já os atalhos, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, eu posso colocar datas. Deixa eu ver se você acha que esse atalho aqui, ó. Aqui, ó, data. Então, aqui nesse caso, eu vou colocar aqui, ó. Eu posso colocar aqui para hoje, tá bom? Mas aí eu posso mudar. Para semana que vem, no dia 13, certo? Eu estou gravando hoje, dia 6. 13. E eu quero que você me lembre um dia antes, às 9 horas, levar papel e caneta. Pronto. Lembrei. Aqui é um lembrete para essa disciplina. Nessa hora, um dia antes, né, como eu falei, ele vai me avisar no Notion sobre essa atividade aqui. Se eu quiser, eu também posso colocar, por exemplo, uma lista de tarefas dessa aula aqui, ó. Então aqui, posso colocar aqui, ó, fazer um levantamento de criação de criação digital. Pronto, tá bom? Então, aí eu vou fazendo ali também. Posso colocar aqui também, ó, aqui, ó, para quando? Posso colocar para dia 9. Me lembrar também 2 dias antes. Pronto. E aí eu vou montando a minha lista dentro dessa aula só. Ah, não, quero fazer uma dessa, só que lá na minha, na minha matéria toda, né? Então vamos lá, criação publicitária. Aqui, ó, espaço em branco, tá, gente? Posso colocar aqui um título, ok? Vou botar aqui um 2 aqui. É, atividades importantes.
to-do list e vou aqui, ó. E vou aqui, tem data? Tem. Pra quando? Pra semana que vem. Pronto, beleza. Então, sabe, eu vou criando aqui, dentro aqui de cada página, né? Posso também criar outros blocos, né? Aqui dentro. Então, posso também aqui criar, por exemplo, eu posso ter vídeo, né? Ele falou de um vídeo muito bom. Eu vou lá, pego o link lá do vídeo, ele embeda aqui, sabe? É código, se eu trabalho assim com web, né? Com front-end, algum arquivo que ele me deu. A aula que ele passou, que é um PDF, também posso pôr aqui. Então, aqui, gente, tem diversas formas de você organizar o seu Notion, tá bom? E aí você pode linkar também com Figma, com Drive, com GitHub e aí por aí vai. E aí a sua página começa a ficar mais cheia, né? De muitas coisas. E aí que cabe você não se perder em criar, digamos, um sistema onde você se ache, né? E aí você consiga fazer tudo assim certinho, mas também seja algo prático, tá bom? E aí você começa a colocar seu conteúdo. Dia a dia, escreva, tem os títulos, tem link, né? E aí você cria ali a sua página cheio de informações. Essa foi a aula 1 do Notion, tá bom? Para quem nunca usou na vida, quem quer usar essa aula 1, você pode ter como base. E aí, se você quiser mais, eu posso lançar a aula 2 para que a gente consiga ouvir mais. Mas deixa aqui nos comentários. Se você não viu ou não gostou, sei lá, alguma dica a mais, eu não vou saber, tá bom? Então comenta aqui, deixa o like para saber que, cara, esse é o assunto que eles querem ver mais ferramentas, deem dicas, porque eu vou preparar aulas como essa, um pouco maior, para que você consiga aproveitar bastante esse conteúdo e usar no seu dia a dia como estudante, como empreendedor, mas principalmente aqui no digital. Então, é um prazer, obrigado pela paciência e até o próximo vídeo.